Hoje eu vim trazer uma palavrinha para o seu coração. Estamos dando continuidade à nossa série de Sermão do Monte. E hoje nós vamos falar sobre oração. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás ao teu pai que está em secreto. E teu pai que vem em secreto te recompensará. É importante você ter uma vida de oração coletiva, né? Você tá ali com a sua família, tendo seu tempo de oração. Você tá ali com os seus filhos, né? É importante que eles vejam, né, que você tem uma vida de oração. É importante que você ensine isso a eles. Né, tudo isso, você está orando junto com as outras pessoas, né? Basicamente isso que eu quero definir como uma vida de oração coletiva, né? E Jesus, ele disse que você, quando for orar, deve entrar no seu quarto, fechar a porta e orar em secreto. Sabe, além de você ter uma vida de oração com outras pessoas, é muito importante você ter o seu tempo onde não tem mais ninguém com você. Por que isso é importante? Jesus, ele disse que teu pai que te vê em secreto vai te recompensar. Sabe, não é errado você fazer pedidos de oração, não é errado você interceder, não é errado você orar junto com as outras pessoas, não é, é muito importante. Mas determinados assuntos vão ser tratados no secreto. Tem coisa que Deus, ele vai te falar, não quando você estiver com outras pessoas em um tempo de oração. Lógico que ele fala bastante, mas tem coisas que ele vai falar com você, que ele vai tratar em seu coração, que ele vai transformar em você. Quando você estiver no seu tempo de secreto com Deus, só você e Deus. Sabe, alguns assuntos, eles são importantes de não serem levados para fora, mas estarem ali dentro do seu quarto, na porta fechada, no seu secreto com Deus. Determinados pedidos, você vai fazer ali direto para Deus. Em relação a pedidos, né, a gente vê ali em Tiago, que tem coisa que a gente não recebe, simplesmente porque não pede. Mas sabe, Jesus, ele tá falando que a gente tem um Deus, que quando nós estamos no secreto, ele está ali conosco e nos recompensa. Não despreze o seu tempo de secreto, sabe? Coloque ele como prioridade. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Jesus não está dizendo que nós não devemos perseverar em oração. Eu não vou conseguir te trazer uma resposta aqui te explicando claramente, tipo assim, tudo esclarecido do porquê que algumas coisas não acontecem imediatamente. Não, na verdade teve situações na minha vida, sabe, de enfermidade ali. Eu, pessoalmente, fui lá com Deus e disse, Deus, eu não quero isso na minha vida, né? Um problema de estômago, por exemplo. E naquele momento o Senhor veio e curou, eu nunca mais senti nada. Mas aí teve um problema que eu tive nos meus pés, nos tendões, né, muitos anos atrás, que não foi na primeira oração que eu fui curada. Sabe, eu não consigo explicar por que não é sempre que a gente pede e imediatamente as coisas acontecem. Mas eu entendo que a gente não pode deixar de declarar a vontade de Deus. E a gente conhece a vontade de Deus na sua palavra, sabe, na palavra dele e na vida de oração. Então persevere em oração. Entenda que você é filho e você pode pedir. E você deve orar, né? Você deve pedir. Então peça ali com humildade, peça a Deus, persevere nisso. Mas não ache que por seu muito falar que você vai ser ouvido. Jesus, ele está dizendo isso aqui. Está falando que os gentios, eles pensam que só porque fazem orações longas, orações que repetem as palavras, eles acham que vão ser muito ouvidos. Não. Deus, ele não vai te ouvir mais por você ficar repetindo. Entenda que quando você orar, ele te ouviu. Mas persevere nisso. Persevere em oração, crendo que ele está te ouvindo cada vez que você persevera. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade antes que lhe peçais. Sabe, ele não está falando que já que Deus, ele conhece nossa necessidade, a gente não deve orar. Ou orar uma vez e esquecer, não. Ele está falando aí, sempre que você orar, entenda que Deus, ele te conhece, ele sabe das suas necessidades, ele é um bom pai. E ele quer te abençoar, ele quer prover, ele quer fazer. Nem sempre as coisas ocorrem do jeito que a gente quer. Nem sempre aquilo que nós estamos pedindo, né, de repente uma bênção, nem sempre essa bênção que a gente acha que é uma bênção e estão pedindo isso por Deus, nem sempre é uma bênção, né? Desculpa se ficou embolado, mas Deus, ele conhece as nossas necessidades. Ele sabe aquilo que a gente precisa, ele sabe aquilo que ele quer nos dar e sabe o tempo dessas coisas vir. Então persevere em oração, mas entendendo que Deus, ele tá te escutando, sim, e que ele te conhece, né? Se nós prosseguirmos com a leitura, a gente vai ver que Jesus entra na parte da oração do Pai Nosso. E a gente fez uma série só sobre isso, então tem uma playlist ali escrito Pai Nosso, e a gente vai falar realmente sobre essa oração, né? Mas ali no final, no versículo 14,
Jesus ele diz: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se porém não perdoardes os homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Eu sinceramente não preciso falar muito sobre isso, porque Jesus ele já foi muito claro aqui a respeito da medida do perdão. Às vezes vai ser no tempo do secreto que você vai liberar perdão. Certamente vai ser num tempo de oração que você vai liberar perdão. Não se esqueça disso. De verdade, não despreze o secreto. Não despreze a oração. E basicamente esse é o vídeo. Um grande beijo e um abraço.